Como fazer para falar e ser ouvido? Já teve sentimentos também que você falou e ninguém estava te ouvindo? Como fazer para você falar e ser ouvido pela tua esposa, pelo teu irmão, para você falar e ser ouvido pelas pessoas? Primeiro, o discurso que as pessoas te respeitem na hora que você falar. Primeiro, o seu discurso precisa ser apropriado. O que é um discurso apropriado? As palavras certas, na hora certa, e que seja útil para outra pessoa. Gente, se o que você tem para falar... Tem uma frase do Pitágoras que é assim, ó, se o que você tem a falar não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Tudo o que você for falar, você vai começar a considerar hoje se é útil para outra pessoa. Será que serve para alguma coisa? Serve para construir? Serve para alertar? Serve para, sei lá, para ajudar a pessoa de algum... Serve para melhorar o ambiente que eu tô? Ou será que o que eu tô falando é só, sabe, o pessoal fala, como é que tinha uma... É verborragia, né? É assim, eu tô falando só para me livrar de um peso e jogando todo o peso que estava nas minhas costas em cima de uma outra pessoa? O que você fala no teu dia a dia é apropriado? Vale para alguma coisa? Ou você está dando um monte de lixo para as pessoas? Lixo do teu negativismo, lixo da tua vaidade, lixo do teu egocentrismo, lixo de você precisar falar porque tem que falar, para mostrar que sabe mais do que o outro. Para você pode parecer ouro, mas para o outro é lixo. Será que o teu discurso é apropriado? Não é a hora certa, você precisa saber a hora certa de falar as coisas. Precisa saber se retirar, precisa saber calar. Nem sempre o que você fala vai ser bem-vindo pelos outros porque você não acha a hora certa. Se o que você tem a falar não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Ok? O teu discurso precisa ser apropriado. Ricardo, como eu sei se o discurso é apropriado? Vai ser útil para alguém? Vai ajudar alguém? É bom para alguém? Vai iluminar o caminho de alguém? Show. Vou falar. A outra pessoa quer ser ajudada? Show. Vou falar. Porque senão é você querendo se ajudar. É você sendo vaidoso para mostrar que talvez você saiba mais que o outro. Segundo, um discurso que nós chamamos de considerado. Dizer algo que faça bem para outra pessoa, mas quando você tiver que se posicionar, não deixe de se posicionar. Ok? Considerado. Alguma coisa que faça bem para outra pessoa, mas quando você tiver talvez que falar uma coisa que você sabe que não vai ser legal da outra pessoa ouvir. Estou falando de liderança aqui, por exemplo. Às vezes você tem que dar um feedback para uma pessoa que é um feedback que não é agradável, não é bom. Você tem um filho e você tem que dar uma notícia para ele que não é uma notícia legal. Você tem que fazer uma correção. Você tem que falar alguma coisa que de repente você sabe que vai frustrar o teu filho, que vai frustrar a tua equipe, que é uma notícia que, e as notícias que não são tão boas, elas acontecem. E você vai precisar dá-las. Não deixe de se posicionar. Mas considere, e aí você vai fazer isso. Eu sempre falo para a liderança, você vai fazer isso com compaixão. Faça o discurso, fale sempre que você tem que fazer, considerando que aquilo poderá ser bom a longo prazo para a tua equipe, para a tua empresa, para as pessoas que estão à tua volta. Às vezes é uma palavra que dói, é uma notícia que dói, é alguma coisa, uma informação que não vai ser legal. Mas seja transparente, e faça isso de maneira compassiva. Pode não, é mais ou menos, e compaixão é assim, é como aquele cirurgião que sabe que tem que fazer uma cirurgia, sabe que tem que operar uma determinada região do corpo, que a curto prazo aquilo não vai ser bom para o paciente, vai causar incômodo, vai causar dor, vai causar tontura, a pessoa vai ficar meio sem pensar direito por causa, de repente, de uma anestesia, mas ele sabe que a médio e longo prazo aquilo vai ser o melhor. Você vai fazer isso com as tuas equipes, com os teus compradores, com os teus clientes, com os teus filhos, porque isso é pensar no bem da outra pessoa. Dá para entender isso, gente? Não é fácil, mas é muito importante que você não deixe de se posicionar quando você
deve se posicionar. Então, o discurso apropriado, útil para outra pessoa, considerado, tá? Aquele que você sabe que tem que fazer, que é uma decisão que tem que ser feita, mas que você faz de uma maneira compassiva. Porque sabe que aquilo vai fazer bem para outra pessoa e nunca deixe de se posicionar. E é por isso que é importante você, como liderança, por exemplo, se conhecer. Você, como pai ou mãe, se conhecer. Porque o que é posicionamento? Posicionamento é quais são os meus princípios, o que eu acredito, quais são os meus objetivos, em que realmente eu acredito, é isso. Onde que está a minha visão? Qual é o caminho que eu devo seguir? E se eu sei que uma decisão, por mais difícil que seja, ela respeita o meu caminho, ela respeita a minha jornada, ela está em direção, ela vai em direção a uma visão que eu tenho, eu tenho que me posicionar. Não deixa as pessoas sapatearem em você, não. Não deixa que as pessoas, de repente, mudem o teu destino, mudem a tua direção, mudem a tua liderança por falta de posicionamento. Você pode mudar o caminho, mas não mude por falta de posicionamento. Dá para entender isso, gente? Um dia nós podemos até aprofundar um pouquinho essa questão do posicionamento, mas você em relação àquilo que você acredita, aos teus princípios, aquilo que tem de maior valor para você. Não deixe de se posicionar. Então o teu discurso, se você tiver uma posição para tomar, mas a outra pessoa não vai gostar, mas a outra pessoa não concorda, se posicione de acordo com os teus princípios, de acordo com os teus valores e faça valer a tua maior crença. Mas faça isso com compaixão, com amor. Terceira chave para um discurso para você falar e ser ouvido. Um discurso temperado. O que é um discurso temperado? É você falar só aquilo que você tem para falar. Nem mais, nem menos. E olha, as pessoas perceberem isso, dá um trabalho, não. Como é difícil as pessoas não passarem do ponto às vezes. Como é difícil as pessoas extrapolarem. E aí agora eu sei, porque olha, eu me reconheço muito nisso. Muitas vezes, vocês sabem, meu trabalho é me comunicar, é estar falando com vocês, é compartilhar um pouco da minha experiência, é levar principalmente para lideranças uma maneira delas criarem equipes melhores, empresas melhores, sociedades melhores. Faz parte de falar. Muitas vezes eu reconheço que eu passei um pouquinho do ponto. Ou por vaidade, ou por egocentrismo, ou por, alguém discordou e querer, de alguma maneira, efetuar ali uma vingancinha, de alguma maneira querer dar uma bronquinha a mais, querer condenar sem ter a menor necessidade. Cuidado com isso. O teu discurso precisa ser temperado. É você falar aquilo que você precisa falar e nada além disso. Saber se calar quando você já sabe ou acha, pelo menos, ou sente que a tua mensagem foi passada. Ok? Cuidado, porque à medida que você passa disso, você corre muito risco de cair em vaidade, cair em egocentrismo e de falar coisas que não seriam necessárias serem ditas, tá?